Olá, está começando o programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo o seu carinho e agradecendo muito a sua companhia. Hoje, no Concerto de Ideias, nós vamos falar sobre música. Ela pode nos relaxar, pode animar, ajudar a praticar uma atividade física e até nos motivar num momento difícil. Os estilos musicais vão desde a antiguidade até os mais contemporâneos, mas o que importa realmente é que ela também agrade aos nossos ouvidos. Mas você sabe quais são os benefícios para a nossa saúde? Quais os melhores estilos para cada situação? É o que vamos conversar agora, mas antes disso, vamos conhecer quem vai participar com a gente desta conversa. Sejam muito bem-vindos ao Concerto de Ideias. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Betina. Antes da gente começar a conversa, a gente vai assistir uma reportagem especial que foi elaborada pela nossa equipe justamente sobre esse tema para a gente iniciar a conversa. Vamos assistir? Vamos lá. Estudos comprovam que a musicalização está totalmente ligada ao raciocínio lógico e ao aprendizado. Instituições já incluem o estudo da música ao ensino, pois sabem que ela pode contribuir na concentração e na criatividade. Isso porque a música afeta diretamente nossa sensibilidade, causando efeitos bastante significativos. Você costuma ouvir música no dia a dia? Sim, bastante. Sim, bastante. Sim, muitos momentos da minha vida. Sim, eu costumo ouvir todo dia algum tipo de música. Em que momento da sua vida isso é mais frequente? Praticamente todos os dias, quando eu não tenho nada para fazer, ou quando eu estou no horário vago, assim, eu sempre procuro ouvir, entendeu? Em todos os momentos, eu acho que a música é bem cabível, no sentido de nos suprir e nos ajudar em algumas coisas do dia a dia. Bom, eu ouço muito antes de dormir, que assim me relaxa e tudo mais, e para meditação também, né? Na verdade, todos os momentos eu escuto. Não tem um momento que eu não escute músicas, faz parte do dia a dia, cotidiano, sempre. Bom, eu trabalho com música, então eu acabo ouvindo praticamente 24 horas por dia música, de alguma maneira. Teve alguma música que marcou sua vida? Bom, várias. Principalmente aquela do Duetos Novo Tempo, Outra Vez. Sim, eu gosto bastante da música do Danilo Santos, né? Que é a música Imenso Amor, porque já passei por vários problemas, dificuldades, entendeu? E Deus me ajudou bastante. E todas as vezes que eu ouço essa música, eu gosto de refletir, né? E também me traz boas lembranças e me emociona bastante. Muitas músicas marcaram minha vida, mas uma especial faz bastante sentido para mim, que é a música Cenas, do Novo Tom. Eu acho que me transmite algumas informações muito importantes a respeito de Cristo e da sua vida por mim. Usada em momentos alegres, tristes e até em momentos de reflexão, a música começa a fazer parte da nossa vida desde muito cedo. É ela quem traz lembranças, reúne tribos e marca acontecimentos. O valor da música vai muito além do que imaginamos. Qual é a relação que a música tem com o cérebro? O efeito é realmente significativo? O tipo de música que eu escuto influencia o meu comportamento? Ao longo do nosso programa, durante as nossas conversas, a gente vai tentar responder a essas perguntas que foram destacadas aí na reportagem. Mas para a gente começar, professora Ellen, a música realmente é significativa, ela marca a vida das pessoas, né? Marca e marca muito. Você tem momentos de memória que você não lembra ou você está desligado. De repente você ouve a música, você associa ao evento, associa ao momento. Então músicas falam muito mais do que palavras. Elas trazem recordações, né? Muito fortes. Mas como elas são importantes para a nossa vida? Elas são tão importantes assim para o nosso cérebro, Jetro? São extremamente importantes. Por exemplo, o aspecto da visão não tem uma relação direta no cérebro, mas quando nós ouvimos qualquer altura musical, uma nota musical, nós sabemos exatamente quais áreas do cérebro estão sendo ativadas naquele momento, porque para cada frequência sonora tem uma região no cérebro que vai entrar em atividade. Então, você pode fazer um exame de imagem do cérebro e saber o que a pessoa está ouvindo. Olha que interessante isso. Então, diretamente o cérebro já reflete o tipo de música, o estilo musical que está sendo ouvido pela pessoa
Com as áreas sendo a música, destacadas. Em geral, exatamente. E está totalmente relacionado com a vivência, então, né? A vivência, exatamente. E é interessante que não é só ouvir música. Se você executa música, se você toca, se você canta, todo o seu cérebro está em atividade e está em conexão. Então você vê, dependendo do tipo de música que você ouve, dependendo se é uma música cantada, afeta um lado do cérebro. Se é uma música com harmonia mais estruturada, é um outro lado. Se é música mais ritmada, é um outro lado. Então, pesquisadores desta área, eles têm colocado a importância de você estar em constante atividade musical para que o seu cérebro faça essas relações e faça esse intercâmbio entre o lado direito, o lado esquerdo e as várias partes do cérebro, porque a música afeta todas as áreas do cérebro. Ok, a gente, ouvindo isso, a gente começa a pensar, então, que pode existir um estilo musical para cada situação que a gente vive, Jethro? É possível. Uma trilha sonora da vida, mais ou menos assim? É, mais ou menos, porque o assunto é muito complexo, é muito amplo. Então, por exemplo, nós já sabemos que a parte rítmica, ela afeta muito a psicomotricidade, né? Por exemplo, o cerebelo, a base do cérebro, né? Que é responsável por movimentos que nós não pensamos, como andar e questões outras do corpo, há filamentos que saem diretamente do ouvido e vão diretamente para o cerebelo. Por quê? A questão de movimento está muito ligada ao som. A gente ouve um som e se movimenta, olha para onde está vindo. Né? É automático, é orientação espacial. Então, por exemplo, muitos animais têm uma resposta direta à música. E muitas vezes o ser humano acaba fazendo isso, né? Muitos anos atrás, houve uma reportagem aqui no sul do Brasil, de um pecuarista com búfalos, né? Que ele tocava o violino e a sua manada de búfalos vinha atrás. Então não precisava de nenhum cowboy cuidando ali de um correndo peão. Com a manada. Exato, era só tocar só através da música. Animais enormes, que búfalos são animais de toneladas, né? Ouviam o violino do senhor lá tocando e ele tocava um hino, na realidade, aquele hino Graça Excelsa, né? E os animais vinham atrás dele. Então não precisava de nada para comandar os animais a não ser a música. Olha que interessante isso. Então, se a música causa esse efeito nos animais, né, nos irracionais, digamos assim, o que não faz com nós, com a gente, né, seres humanos, conosco? Como que a gente poderia fazer essa relação, Ellen, trazer para a nossa vida, para a nossa prática do dia a dia, a relação com a música? Se pode mover uma manada, o que faria com os seres humanos? Exatamente. E é interessante porque influencia tanto, porque o sistema auditivo, as células nervosas são as que têm mais conexões no corpo humano. Então, uma vez que você tem essa sensibilidade, então a hora que você está mexendo com o som, a qualidade sonora, você está ativando várias áreas do seu cérebro. Sim. Então, dependendo da música, você vai ter um nível diferente de estado de espírito. Então, por que usam música na academia? Porque aquela frequência que usa na academia, ela te deixa totalmente elétrica e faz os seus músculos e seus nervos e você está fazendo exercício. Motivado. Exatamente. De repente, se você quer entrar numa calma, numa tranquilidade, você tem que ouvir uma música que tem uma frequência mais lenta e mais calma. Então, você tem que cuidar que frequência você quer, que efeito você quer. Dependendo da frequência, é uma parte do cérebro que é ativada. É assim? A relação acho que não é tão direta, mas é uma parte da sua emoção que é trabalhada. Ok. Então, por exemplo, já tem estudos que comprovam que pessoas têm usado diferentes músicas no consultório dentário. Então, em vez de colocar anestesia, coloca a música para deixar a pessoa assim meio em estado de bem relaxada e sem quase sentir como dor. Anestesiada, exatamente. Né? Então, tem outros estudos que mostram que, dependendo da frequência, né, é questão de ondas. Então, você tem as ondas da música e você tem as ondas do cérebro. Então, elas têm que, quanto mais próximas elas estiverem, mais relaxadas você vai ter na sua posição, na sua postura. Okay. Agora, se você tiver com uma onda bem elétrica, bem agitada, o seu cérebro também vai estar agitado. E algumas vezes elas são contraditórias. Então, é o problema, né, se você ouve música muito pesada, um heavy metal, uma música que tem um ritmo muito forte, vai indo contra a sua natureza. Então, Ellen, se eu entendi bem, quanto mais próximas as ondas do cérebro, as ondas musicais, quanto mais próximas as ondas do cérebro, mais natural a música se torna para o meu organismo. Exatamente, e te dá um momento de equilíbrio. E daí você pode deixar essas ondas mais lentas, te dão uma letargia, uma moleza, né, um zen. Ou você faz mais rápido, te dão uma agitação. E vão contrária à sua natureza.
que seriam as músicas mais agitadas, seria o rock que a gente comenta, que vai contrário às ondas cerebrais. É isso, Getro? Pode ser, sim, mas há um outro aspecto. A Ellen começou falando sobre a relação entre música e memória. Sim. Eu vou contar um evento que aconteceu numa pesquisa dessas parecidas do consultório dentário, só que foi num ambulatório onde estavam sendo feitos exames que geralmente as pessoas ficam muito ansiosas, nervosas, exames invasivos. E uma enfermeira estava fazendo sua pós-graduação e ela pensou assim, vamos ver o efeito da música para deixar os pacientes mais tranquilos. E ela escolheu justamente aqueles movimentos de música instrumental que são mais lentos, por exemplo, os segundos movimentos de sinfonias de Mozart, de seus concertos. Que são mais tranquilos. Mais tranquilos, não tem uma dinâmica muito variada, é mais calma a música, né? E estava indo muito bem a pesquisa dela, até que uma senhora lá, ouvindo essa música, começou a ficar super nervosa, ansiosa, e tiveram que chamar a equipe médica. Ela estava para ter já um infarto, um AVC. Ela ficou agitada com a música tranquila. Com a música tranquila. E sabe o que foi? Depois de acalmá-la e tratá-la, ela disse que aquela música trouxe uma memória muito forte para ela. Olha, interessante. A lembrança do seu pai, que já era falecido, a quem ela muito amou, mas que ele gostava muito desse tipo de música. Então, ao ouvir essa música, ela lembrou do pai e trouxe a tristeza de ter perdido o pai, aí ela ficou agitada. Veja como é interessante. A gente falava sobre relação com a memória, né? Relação memória e música. Para cada parte da vida, uma lembrança musical. É mais ou menos então, isso. Mesmo que a música era para acalmar, mas como a parte emocional foi muito forte, a emoção sempre vai em cima, né? Ela gente carrega isso, né, muito pro restante da vida, né? Com certeza. E a gente pode aprender a ouvir música? A gente já nasce sabendo que está relacionado com as ondas cerebrais? A gente já nasce sabendo ou a gente pode aprender a ouvir música? Como que funciona isso? Então, depende, né, o que você está ouvindo, né? Porque a gente ouve música desde o 6º mês de gestação. Então, o feto já na tem... vida intrauterina já ouve música. Exatamente, o feto já tem essa percepção de ouvir, de identificar e de reconhecer, ele já tem a memória. Então, por isso que tem muitos estudos que falam que você deve pôr, né, a criança em contato com música já desde a barriga. Olha o tipo de música, né? Exatamente. Tá lá na barriga, tranquilo. E o gosto musical dessa criança pode ser determinado por essa música que ela ouviu desde a gestação. Interessante. E depois que ela nasce, ela reconhece. Então, se você põe as mesmas músicas, ela mostra que ela está reconhecendo. Porque registrou na memória. Registrou na memória. Então, você aprende, né, a ouvir. E claro que a escola, né, e mesmo em casa, você deve ter momentos de música. Se você põe a criança para ouvir música 1 hora por dia, ela vai ser uma criança mais calma, mais reflexiva, mais focada. Então é importante você escolher as músicas, o né? estilo musical. O estilo musical. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa sobre essa questão da musicalização, de ensinar, né, e aprender a ouvir música e para entender um pouquinho mais também sobre os efeitos da música no comportamento no nosso dia a dia. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias. Eu quero pedir a você para fazer contato com a gente pelas redes sociais. Além disso, para nos acompanhar no YouTube. Toda semana você pode acompanhar um vídeo nosso aqui dos bastidores das nossas gravações. Ficou curioso? Quer conferir? Então acesse esse endereço que está aparecendo aí na sua televisão e continue conectado conosco. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Hoje, conversando conosco aqui no estúdio, estão o professor Getro Oliveira e Ellen Stêncio. O Getro de Oliveira é bacharel em música pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, mestre em regência e história da música, também pela Universidade de Andrews, e tem doutorado em regência e musicologia pela Universidade de Illinois, também nos Estados Unidos. Atualmente, o Getro é professor da graduação e da pós-graduação do UNASP, campus Engenheiro Coelho, e regente da orquestra. A professora Ellen Stêncio é graduada em Educação Artística com licenciatura em Música pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, mestre em Música pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos e doutoranda em Práticas Interpretativas pela Unicamp. Atualmente é coordenadora do curso de Música do UNASP, campus Engenheiro Coelho. No primeiro bloco nós conversamos aí um pouquinho sobre como a música atua no cérebro, quais são as relações das ondas cerebrais com as ondas da música, e nós falávamos, professor Getro, sobre a questão de aprender
né, música, ensinar e aprender a ouvir música. Era isso que a gente comentava, Exato, né? Então, por exemplo, alguns pesquisadores apontam 3 níveis de escuta musical. Por exemplo, qualquer música que a gente ouvir tem um impacto sensorial pelo sentido da audição. E a gente pode ser atraído a essa música ou não, gostar dela ou não, por N fatores. Nós podemos compreender um pouquinho mais das formas musicais, como aquela música é estruturada, sua harmonia, tipo assim, uma análise da estrutura da música, a sua inserção social, quando ela foi apresentada a princípio, por que ela foi criada. Isso dá um outro nível de compreensão de escuta musical. E vai contextualizando, vai contextualizando, né? exato. E um terceiro nível é quando você junta tudo isso e entende um pouco mais do significado que aquela música tem como uma arte simbólica comunicativa. Então, nós podemos apenas ficar nesse primeiro nível do impacto sensorial. De ouvir e gostar? Ouvir e gostar como a gente gosta de comidas doces, né? Principalmente de chocolate, de docinhos, de sorvete, mas não ter o aprofundamento necessário para compreender melhor o que a música realmente quer dizer. Ok, então nós temos aí níveis de compreensão musical, né? Exatamente. E já que nós estamos falando em aprender, né, a ouvir música, a compreender música, nós temos aqui no programa Concerto de Ideias um quadro chamado Em Tese, onde nós conversamos com alguns professores sobre suas pesquisas, seus estudos a respeito do tema que nós estamos abordando hoje. Vamos acompanhar o quadro desse programa e depois a gente volta a conversar? Então vamos lá. Professora Aileen, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. A professora Aileen de Lima tem licenciatura e bacharel em música, mestrado em educação e é coordenadora de estágios do curso de música aqui do NASP. Professora, qual que é a importância de incluir a música dentro da sala de aula? Então, na verdade, para nós, né, hoje a gente tem falado isso de uma forma muito forte, é extremamente importante a música dentro da escola. Então, a gente tem desenvolvido bastante estudos em cima disso, porque desenvolve e ajuda a criança em outras disciplinas. Então, já foi comprovado com uma série de estudos esse desenvolvimento em área de matemática, mesmo na leitura, escrita. Então, a música, junto com essas coisas todas, fortalece, na verdade. Então, a gente não tem a música exclusivamente, vamos cantar só por cantar, ou então, põe todo mundo numa fila lá no chão do pátio e cantou e isso é música. Não, tem todo realmente conteúdos, todos os conteúdos desenvolvidos para que tenha realmente uma formação na educação, como educação musical. E no seu estudo de mestrado, professor, o que está sendo aplicado hoje na sala de aula? Então, a gente, aqui no nosso caso, continuando o trabalho do mestrado, a gente desenvolveu e está aprimorando o que eu já apresentei no mestrado, que foi a questão do projeto Cuco na Escola, que na verdade é uma sigla, Cuco, Currículo Coral, que foi acoplado com a brincadeira do Cuco Passarinho, né? Então a gente juntou as duas coisas e desenvolve então essa questão de trabalhar o coral dentro dos conteúdos da educação musical, mas também fazendo uma questão interdisciplinar com os conteúdos que eles têm na escola. Então, alguns temas específicos ou temas transversais ou específicos de cada disciplina, como ciências ou mesmo português, com leitura. Então, a gente, por exemplo, estuda um livro, lê um livro, né, uma história, e ali a gente monta uma questão interdisciplinar junto com a música para poder ensinar alguns conteúdos que a gente queria. Então, desde o aquecimento até a parte de respiração, todo o jeito de ensinar a canção que vai estar adaptada àquilo que a gente criou e ensinou lá com a parte que tem a ver com o contexto ali da escola. Então, todo o processo é desenvolvido de forma lúdica, que a gente chama, que é brincando. Então, é um ensaio muito feliz, todas as crianças assim muito sempre dinâmicas, participando com alegria, porque o trabalho é desenvolvido para ser uma coisa gostosa. Então, tirou do estudo só e botou para a parte prática. Então, vamos agora, como é que vai ser essa praticidade dentro da escola,
vivenciando com eles essa questão de uma forma gostosa, interagindo e inclusive até com os pais quando a gente faz a apresentação, isso fica assim bem interativo com eles gostam bastante. Professora Aileen, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Interessante o estudo da professora Aileen fala justamente sobre o que nós estávamos comentando, né, Getro? Esses níveis de compreensão da música. Então, você poder proporcionar à criança essa oportunidade de aprender o contexto musical é fantástico, né? É fantástico, não tenha dúvida. E por isso que é tão importante nós termos aí, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a inclusão da música no currículo escolar. É algo que foi retirado principalmente nos anos da ditadura militar, por crises financeiras ou sei lá por que exatamente. Qual foi o contexto, né? Mas está voltando gradativamente. E aí tem muita discussão do que se deve fazer nesse espaço que está sendo aberto agora na escola. Como aproveitar bem, Como aproveitar bem esse espaço. Porque muitas vezes as pessoas pensam que música é apenas um hobby, entretenimento, apenas para ocupar espaços vazios, por exemplo, né? E não compreendem que ela é uma excelente ferramenta de educação, e não só de educação musical, mas de educação geral. Com certeza, como a gente conversou no começo do nosso programa, né, a professora Ellen explicou para a gente que a música, ela afeta várias áreas do cérebro. Então, partindo desse princípio, você pode proporcionar ao aluno um melhor desenvolvimento, professora Ellen. E esse desenvolvimento deve começar muito cedo. Nós podemos começar com crianças a partir de 8 meses. Isso é um ensino semanal. Por que não antes? Porque a criança ainda não tem uma rotina. Então, a partir de 8 meses, ela vem para um grupo. No começo, ela faz com os pais. E toda a questão de movimento, toda a questão de entrosamento, ela já pega instrumentos, ela já engatinha atrás dos sons. Então, é um processo passo a passo. Que vai o quê? Criando o quê? As avenidas no cérebro, né? Como a gente chama. Porque você tem que criar as conexões, as sinapses. E esses caminhos, quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai ter as relações e você vai ter essas sinapses que a gente chama de vários âmbitos. Então, quanto mais cedo você começa a cantar com a criança, você começa a colocar ritmo para ela, começa a colocar canções, música para ela ouvir, vai criando as avenidas no cérebro. E essas avenidas fortalecidas. E essas avenidas vão depois contribuir para o quê? Para o desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, se ela identifica bem os sons, ela vai saber a diferença dos sons na linguagem. Se ela ouve bem, ela vai falar bem e ela vai ler bem. Vai desenvolver outras áreas da vida. Áreas. Por exemplo, a relação da música com a matemática. Então, a música é temporal. A música tem sequência, a música tem intervalos, relação de notas, né, mais graves, mais agudas. E esses conceitos ela usa na matemática. São conceitos que ela precisa desenvolver na escola. Então, pesquisas, por exemplo, no países que tem aula de música semanal, os índices de linguagem escrita e de matemática nos testes são muito superiores àqueles que não têm. Alunos que têm a vida envolvida com a música. A vida envolvida com a música. Então, a Hungria é um dos países que tem muita música. E eles começam desde cedo. E depois eles mesmos fizeram uma pesquisa. Então, alunos que tinham aula de música todos os dias e os outros só tinham uma vez por semana. Já tem diferença. Já tem diferença. Então, depois nos testes, você pensa, nossa, mas está perdendo tempo fazendo música todo dia. Ocupando espaço vago, né? Por que não estuda matemática, mais língua? Matemática, né? E daí, nos testes, no final, esses alunos que tinham perda de tempo com a música, os níveis foram superiores melhor desenvolvimento. Exatamente. Ok. A gente está chegando ao final do nosso programa. Esse assunto é bastante interessante, é bastante polêmico também. A gente poderia aqui abordar inúmeras vertentes dessa questão, mas a nossa intenção realmente é orientar você que está em casa sobre a importância de ouvir uma boa música, de compreender o significado da música no seu cérebro, no seu comportamento e nas relações também, né, no dia a dia. Ellen, deixa uma dica para o pessoal que está em casa, acompanhando o Concerto de Ideias. Procure ouvir música todos os dias. Tá? Meia hora, 1 hora. E assim, sentar e ouvir. Eu sei que hoje em dia todo mundo corre tanto, né? Mas justamente, ou então vai a uma sala de concerto para você ter esse contato com a música, né? Aquela música que transmite ideias. E não só essa música que toca o dia inteiro. E que não diz nada, né? E que não diz nada. Ok. Professor Getro, sua dica para o pessoal de casa? A minha dica é a seguinte. Procure ouvir uma variedade de estilos musicais
e entenda que existe música para várias situações. Não é a mesma música para todas as situações. Da mesma maneira que nós temos roupa, vestuário para várias ocasiões e situações, nós também temos músicas para diferentes momentos. Perfeita comparação. Obrigada pela presença de vocês aqui no Concerto de Ideias. Sucesso no trabalho de cada um de vocês. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na próxima semana, lembrando a você de fazer contato com a gente pelas redes sociais. Eu vou te esperar, ok? Até a próxima semana, então.